A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar, para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Estamos iniciando um novo trimestre, espero que você seja muito animado, muito animada, reflexivo sobre o que podemos melhorar, baseado no que aconteceu no trimestre passado, e animados para fazermos ainda mais para a obra do Senhor nesse próximo trimestre. Estamos agora iniciando uma nova lição na nossa sala de jardim de infância, que tem como título Aprendendo que Jesus praticou o bem. Então você deve ter folheado já as lições desse trimestre e você vai ver aí que nós vamos falar sobre a personalidade de Jesus e diversos atos de bondade que o Senhor fez. Ressuscitou a filha de Jairo, curou leprosos, alimentou multidões, acalmou tempestade, ensinou a orar, ajudou o homem que estava no telhado. Então, ao longo de todas as semanas, nós vamos ver ações do nosso Senhor. E aí, qual é o que eu queria, antes de entrar na lição de hoje, eu queria te dar algumas dicas que a gente pode traçar ao longo do trimestre, tá certo? É bom que você possa traçar um projeto do que você quer fazer ao longo de todos esses 3 meses, e aí eu vou te dar um auxílio, que será o panorama das lições desse trimestre, tá certo? O panorama, ele está em formato aí para você no PDF. No link da descrição você vai ver aí que você vai encontrar o panorama. Ele vai estar em formato assim, ó, de baú, como se fosse o baú do tesouro. De forma que cada semana você pode ir colando ou fazendo uma dinâmica para que as crianças possam saber qual é a palavra da semana. Porque você sabe que aí na sua lição, dentro da lição, tem sempre aqui um espacinho dizendo assim, ó, qual é o assunto da lição. O assunto da lição geralmente está resumido em uma palavra ou no máximo 2 palavras. Então, esse assunto da lição é aquilo que as crianças têm que também assimilar um pouco e deixar fixo na memória. Então, você vai fazer o seguinte, nesse panorama que está aí, que é esse baú, você vai ter aí o PDF para você montar ele. Eu aconselho que você depois coloque ele ou num painel, ou que você faça ele de um material mais durável, coloque em papelão, para que fique melhor de manusear. Constante que essa parte aqui de cima fique fácil de você abrir, tá certo? E aí o que acontece? Cada semana você vai mostrar à criança qual é a palavra da semana, qual é o assunto a lição da semana. Você tem 2 opções. A primeira é que você vai pegar e vá colando cada semana, de forma que toda essa parte interna do baú vai ficar formada de corações, e cada coração tem aquela palavra e o assunto da lição daquela semana, certo? Então você tem a opção de fazer como eu fiz aqui, ó, que é prático, tá vendo, ó? Colei aqui uma fitinha, e aí eu coloquei 3 para você ver se tivesse uma visualização melhor, mas claro que vai estar vazio e você vai colocando, ó, encaixando até completar todo o panorama. De forma que essa semana foi sobre cuidado. Aí na próxima semana, obediência. Então você relembra a semana anterior, quando você cola o próxima semana, né? Fica interessante e aquilo ali fica fixado, cheio de coraçãozinho, que esse é um verdadeiro tesouro. São as palavras de Jesus para a nossa vida, aquilo que ele fez de bom. Então nós vamos aprendendo com ele ao longo das semanas. Essa é a opção 1. Mas tem uma opção muito legal também que você pode fazer. No PDF você vai ver que já tem todas as palavras de todo o trimestre, tá? Você vai imprimir e você vai usando semanalmente. Não coloca tudo de uma vez, não. Tá aqui, ó, gratidão, compartilhar, palavra de Deus, cura divina, confiança, evangelização. Então, em cada palavra aqui. O que é que você pode fazer também, que é uma ideia muito legal, mas eu não trouxe aqui para você mostrando, mas eu vou te ensinar. Veja bem. Você pode pegar, colar uma fita durex aqui na frente, certo? Botar uma fita durex e pintar só a parte do meiozinho aqui, onde está a palavra de tinta guache preto, por cima da durex. Você bota durex como se fosse uma plastificação. E coloca aqui a tinta guache preta. Deixa secar. E aí, cada semana, a gente vai raspando a palavra, de forma que fosse como se fosse um raspa-raspa, descobrindo a palavra daquela semana, entendeu? É uma forma interessante também que você pode fazer. Então, você pode ter essa opção, ou então você só corta os corações e vai colocando aqui dentro do baú do tesouro. Deixa lá fixado na sua parede, num painel, e você vai abrindo e colocando à medida que vai acontecendo cada semana. Então, esse panorama você vai usar ao longo de todo o trimestre. Já está disponível aí para você no link da descrição aqui desse vídeo. E você vai imprimir e deixar lá, que vai ser um tema e um visual para usar durante todo o trimestre. E aí agora nós vamos entrar na lição da semana, tá bom? A lição de hoje o título é Jesus, o Bom Pastor. Então nós vamos falar sobre Jesus como sendo nosso pastor e vamos fazer um paralelo sobre a profissão de ser pastor de ovelhas, né? Para poder explicar às crianças o que seria um pastor de ovelhas. E qual é o versículo de memorizado de hoje? Eu sou o bom pastor
e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Está lá em João, capítulo 10, versículo 14 e 15. Então, esse é o versículo que você vai memorizar com as crianças. Repita bastante, escreva no cartaz. Você pode utilizar uma ovelha de molde, e aí essa ovelha aqui, você pegar e colocar o versículo dentro. Ou você pode usar aí, no próprio PDF que você tem disponível, vai ter várias ovelhinhas assim, ó. Você pode colocar uma palavra dentro de em cima de cada ovelhinha aqui, ó. Eu sou o bom pastor, e vai formando. Você pode deixar assim disposta na mesa e fazer uma dinâmica para que as crianças possam montar aquele versículo, certo? É muito interessante também para que elas possam assimilar aquele versículo e depois fazer uma dinâmica também, uma brincadeira, para que elas possam memorizar ainda melhor. Isso aí é a dinâmica de memorização. E aí o que acontece? Você vai usar a história que vai falar sobre a ovelha, falar sobre o que é o pastor, qual é a função do pastor, que a ovelha ele é um animal, que ela é muito frágil, ele é indefeso, não consegue se cuidar sozinho, por isso eles precisam ser direcionados por um pastor. As ovelhas, geralmente, elas não enxergam muito bem, elas não conseguem o alimento sozinhas, então por isso elas têm aquele guia, e elas precisam sempre serem cuidadas. Então, o pastor, que aí tá nessa imagem aí para você, o pastor, você tem que primeiro pegar a imagem do pastor e explicar qual é a função do pastor. Você pode pesquisar aí um pouco mais. Tem vídeos muito interessantes no YouTube, na internet, que você pode ver sobre os pastores, de como eles se comunicam com as ovelhas. Quando eles falam, elas vêm todas. É muito interessante. É por isso que tem esse paralelo com Jesus Cristo, né? Aí você vai ter aí outra imagem do lobo, que seriam os inimigos, aqueles que querem traçar e querem matar a ovelha, e você vai ter aí também as ovelhinhas, né? Então, você vai ter essa imagem aqui, que você pode colar em um local, e você pode ir contando a história e botando com pegador, fazendo com palitoste, e você fala quem são os inimigos, quem são os predadores da ovelha, e você vai contando as características da ovelha, e vai falando de uma forma simples, constante, que a criança consiga ir visualizando. Eu gosto muito da ideia de você ir contando e ir mostrando, e encaixando, porque isso a criança ela fica com um olhar um pouco mais fixo, sabe? Quando você está só falando, só a criança está ouvindo, ela consegue assimilar, mas quando você fala, ela vê uma imagem, ela vê um movimento diferente, isso aqui faz com que essa pega aqui, ó, faz com que ela vá se concentrando um pouco mais. Isso é interessante para poder conseguir reter a atenção da criança um pouco mais. Então, você vai explicar. Depois que você falar sobre a profissão de pastor de ovelhas, você vai agora fazer um paralelo sobre Jesus, dizendo que ele é o nosso bom pastor, que nós devemos conhecê-lo, que nós devemos conhecer a voz do nosso bom pastor e que nós temos que obedecê-lo e saber que ele está sempre cuidando de nós, assim como um pastor cuida das ovelhas. E é por isso que a palavra de hoje é cuidado, porque é justamente sobre o cuidado do Senhor que nós somos ovelhas de Jesus e ele cuida de nós. Então, depois que você explicar tudo isso aí, esse paralelo, você pode fazer uma brincadeira de esconder várias ovelhinhas ao longo da sua sala, se você tiver esse espaço disponível, e fazer um caça às ovelhas, como se eles fossem um pastor. Se você tiver como caracterizá-los, colocar algo aqui assim, ó, na cabeça, colocar um cajado, um cabo de vassoura, você enfeita, coloca TNT. E vamos lá, crianças, você fazer o caça às ovelhas. Vamos ver em quanto tempo, e dar um tempo de 2 minutos e ver quantas as crianças conseguem pegar mais ovelhas na sala. Esconde em alguns lugares específicos e aí ver quem venceu, se for para fazer uma disputa. Se não quiser fazer uma disputa, você pode fazer somente um caça à ovelha de forma que elas procurem e elas se sintam no lugar do pastor que vai procurar a ovelha perdida. Então, isso tudo é uma ludicidade para fixar a ideia de cuidado, de proteção, que é a proposta da lição, de que o pastor ele vai em busca das suas ovelhas, assim como Jesus vai em busca de nós, né? E aí é muito interessante fazer isso, porque tudo isso aí vai corroborar para que elas possam fixar a ideia de serem ovelhas de Jesus, de por que são ovelhas e de por que nós somos agradecidos por ter Jesus Cristo como nosso bom pastor. E aí o que acontece? Você vai ter aí também a opção de, se não quiser fazer a dinâmica de brincadeira de procurar as ovelhas, caso você não tenha espaço, porque depende de como é a sua EBD, você vai ter aí ajudar o pastor a encontrar a ovelha perdida através de um labirinto, fugindo dos lobos aqui, ó, que é o predador. Também é uma opção para que a criança possa pintar e aí aprender aquilo lá. Isso aqui, olha, é uma ovelhinha. Vocês sabem que a caracterização física é muito interessante para as crianças fixarem o conteúdo, né? Então aqui, ó, nada mais nada menos do que a frente de uma ovelhinha aqui, um EVA, colocou uma caixa grande, colocou o pezinho, cobriu também de EVA para que fique alto, tá vendo?
E aqui é somente algodão. Se você quiser, você pode colocar outro EVA por cima, mas o algodão dá essa sensação tão fofinha para que eles possam sentir, tocar, pede para tocar com cuidado, né, porque talvez descole, mas é uma ideia muito legal de trazer aqui em um ambiente maior a ideia da ovelha, e você pode contar também e falar sobre a ovelha, falar sobre as patas da ovelha, falar sobre os olhos da ovelha, que ela não enxerga muito bem, enquanto você tem essa escultura, vamos dizer assim, da ovelha para você. Eu acho muito legal essa coisa de ter algo que seja palpável, tá? Esse ambiente fofinho da ovelha realmente vai fazer com que elas pensem e entendam como é a questão da lã. E você pode trazer a questão da lã explicando o que vem a partir da lã, que tem roupas que são feitas da lã, da ovelha. Então, você pode também trazer essa ideia para poder contribuir um pouco mais com o conhecimento das crianças a partir do que é ser uma ovelha, tá bom? Então, aqui não tem muito o que mostrar, mas é somente para dar a vocês uma ideia. Tá vindo uma caixa muito grande. E aí, na sua EBD, se você conseguir fazer alguns animais, é sempre útil. Porque animal como ovelha, cavalo, burro, porco, são animais que serão úteis em várias lições que tenham animais, né? Então, é bem interessante você ter essa ideia aí na sua EBD guardado no seu acervo, para que você possa poder mostrar e caracterizar as crianças o que seria uma ovelha e que nós somos a ovelha de Jesus. Tá tudo aí na descrição do vídeo para você, é só você baixar o PDF. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, encaminhe para alguém que possa ser abençoado com essa lição, para que o canal da nossa igreja possa ser um pouco mais fortalecido. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.